Queridos irmãos Eduardo, Carla e também Mateus, Fabiana, e no nome destes dois casais, cumprimentando toda a comunidade de Missão Maria de Nazaré, também aqueles que se encontram nas suas casas, nos acompanhando. Como é bom podermos nos reunir em torno da Eucaristia, para assim juntos meditar a palavra e nos alimentar do mesmo Cristo, que era, é e será sempre o mesmo. Hoje nós estamos celebrando já com esta liturgia do quarto domingo da Páscoa. E a liturgia sempre nos propõe o domingo do Bom Pastor, Dia Mundial de Oração pelas Vocações, o qual esse ano a mensagem que o Papa trouxe traz como tema o sonho da vocação. Sem sombra de dúvidas, eu e você um dia sonhamos e trazemos sonhos conosco ainda. Mas como é bom quando o nosso sonho se mistura ao sonho de Deus. Assim José, recebendo o anjo em sonho: não tenhas medo, José, de receber Maria por esposa, porque o que nela foi concebido vem pela ação do Espírito Santo. Ela conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado grande, Filho do Altíssimo. O próprio Deus lhe dará o trono de seu pai, o rei Davi. Um dia também encontramos um homem chamado Dom Bosco, que também teve um sonho. E neste sonho, permitindo Deus agir na vocação dele. Gente, nós poderíamos tocar tantos e tantos nomes de homens e mulheres aqui, que deixaram-se envolver neste sonho de Deus. E Deus, você acha que Deus sonha algo pequeno para mim, para você? Não. Inclusive, Padre Léo, se Deus quiser, ainda vamos ter a graça de ver o santo. Ele dizia: o céu é para quem sonha grande, pensa grande e tem a coragem de viver pequeno. Sempre me encantei por essa frase que Padre Léo trazia. Mas, voltando para a liturgia do dia de hoje, o Domingo do Bom Pastor ele é conhecido assim porque, de tal modo, sempre o quarto domingo da Páscoa se medita o capítulo 10 do Evangelho de São João, onde se fala sobre o pastor e as ovelhas. É interessante que aqui temos personagens: de um lado Jesus, do outro as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Jesus traz aí a palavra para ele. Eu, pronome. Sou, o verbo ser conjugado. Eu sou. Interessante que não é um artigo indefinido. Eu sou um pastor. Não é isso. Eu sou o. É definido. É através dele e é nele que nós nos encontramos. Mas uma qualidade: eu sou o bom. Aqui então há já uma diferença. Eu não sou o mau pastor, que aqui depois eu vou entrar um pouquinho num texto que Deus me inspirava, de Ezequiel 34, que falava dos maus pastores. Mas Jesus não é mau pastor. Jesus é bom. Ele vem falar dele mesmo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aqui por outro lado temos a ovelha. Eu quis inclusive adentrar um pouco na característica ou características que possui a ovelha. E Deus chama a mim e a você de ovelhas do seu redil. Ele, o bom pastor, eu e você, ovelhas. E quais são as características da ovelha? Eu não sei se você já teve contato com algum pastor, alguém que cuida de ovelhas, alguém que cria ovelhas. Talvez não tenhamos, porque aqui não é muito comum isso, mas na região de Jesus sim. Então cabe-nos um estudo um pouco mais acurado sobre as características das ovelhas, para que a gente possa entender então assim o texto, contextualizar essa palavra. E encontramos ali uma das características, que não poderíamos aqui talvez dizer de defeitos, é que a ovelha ela é frágil. A ovelha é frágil, sem qualidade de defesa. A ovelha não tem garras. Então pensar por esse lado já é aqui algo que Jesus vem dizer para mim e para você: você é frágil, ovelha minha. Eu venho para te proteger. Então, enquanto ovelhas, não pensamos ser grande demais, mas precisamos de Deus o tempo todo.
Ele é o bom pastor, ele precisa assumir esse posto na minha e na sua vida. E ainda continua mais com algumas outras características num sentido negativo aqui. Uma das características próprias da ovelha é que elas são animais medrosos. Você já teve medo alguma vez na vida? Eu também já tive medo. E muitas vezes somos acometidos com medos diante da vida. E a ovelha, ela medrosa, diante do perigo, ela paralisa. Ela fica paralisada. Às vezes, se não temos essa presença do bom pastor que nos protege, pode acontecer também isso conosco. Paralisados nos tornamos presa fácil do lobo que vem para devorar. Outra característica da ovelha, essa característica eu nunca tinha ouvido falar. Talvez você não. As ovelhas à noite parece algo estranho, mas elas brincam à noite de dar cabeçadas umas nas outras quando o pastor não está por perto. Algo parecido conosco? Talvez não que venhamos a dar cabeçadas uns nos outros, mas como a ovelha dá cabeçada umas nas outras quando o pastor não está por perto, e ali na noite corre-se o risco de uma matar as outras, então significa que eu e você precisamos do bom pastor a nos conduzir para que nós não nos desentendamos. Ele é ponto de unidade. Outra característica, vamos caminhar um pouquinho aqui nessas características da ovelha. Visão péssima. A ovelha não enxerga bem. Mas aqui também um ponto positivo, porque como ela não enxerga bem, a audição dela é aguçada. Então ela escuta a voz do bom pastor e ela discerne e consegue captar a voz do bom pastor, do seu pastor, bem de longe. Se vem um outro pastor, temos aqui, por exemplo, um pastor e as suas ovelhas, e vem um outro pastor de outro rebanho, de outro redil, e dá uma voz de comando, a ovelha não obedece. Aqui já temos então pistas para que eu e você possamos caminhar, ouvir a voz desse bom pastor. E aqui cabe uma pergunta para nós hoje: quais vozes temos ouvido? No mundo de tantas vozes, qual voz eu tenho ouvido? Certa vez eu lia um clássico da literatura estrangeira chamado A Odisseia, de Homero. E aí um fato que me marcou, me chamou a atenção, é que Ulisses, um dos personagens ali dentro da Odisseia, ele precisava navegar de um lugar a outro e passar por um lugar chamado Vale das Sereias. Você já ouviu falar de sereia? Sereia é esse ser, metade mulher, metade peixe. E todas as vezes que passava ali homens naquele Vale das Sereias, eles não conseguiam chegar até o seu destino. A sereia, diga-se de passagem, ela tem um canto esplendoroso, que chama a atenção e encanta os homens. E ela, encantando aqueles homens, os abraça e leva para o fundo do mar e mata esses homens. Era o que acontecia então com tantos outros que já haviam passado. Mas eis que Ulisses diz: eu quero passar pelo Vale das Sereias sim, mas antes eu preciso que vocês me amarrem no mastro aqui desse barco. E disse ainda para a sua tripulação, para aqueles marinheiros: vocês vão tapar os ouvidos com cera. E assim se fez. Aqueles tripulantes, todos com os ouvidos tapados com cera, e Ulisses lá no alto do mastro, amarrado, ele não estava com os ouvidos tapados por cera. Mas o fato é, eles passaram, seguiram adiante, não ficaram ali, não se detiveram no Vale das Sereias. Ninguém morreu. E aí vem para nós então essa experiência desse livro. Se você tiver a oportunidade em algum momento de ler, é uma leitura encantadora, que nos traz a possibilidade de uma reflexão e dizer: eu e você precisamos saber onde queremos chegar. Ele, quando estava ali amarrado ao mastro daquele barco, como se ele pudesse dizer: eu não posso sair da presença desse bom pastor que me segura para que eu não vá ouvir outras vozes e me deixar ser encantado por elas. Mas e você diz: padre, mas Ulisses não tapou os ouvidos? O senhor mesmo acabou de dizer aqui.
E ele justamente vem nos trazer essa reflexão. Para que, se eu e você estamos tão amarrados, ou seja, presos e ali fixos no nosso objetivo, onde nós queremos chegar, as tentações, elas não vão deixar de acontecer. As vozes estarão aí. Mas se eu estou aqui fixo no meu objetivo, se eu estou aqui próximo do bom pastor, eu não vou me deixar ser encantado por aquela realidade e não vou me perder. E aqueles outros, claro, passaram e não se encantaram porque estavam com os ouvidos tapados. Certa vez aqui eu conto uma experiência de algo que vivi numa prisão onde fui visitar, numa cadeia. Ali a gente fazia uma experiência de evangelização. Evangelizávamos ali no presídio, na cidade de Itapaci. E interessante que naquele dia, era uma terça-feira, 3 horas da tarde, sol escaldante. E eu me recordo que a gente levou o texto, esse texto de Jesus Bom Pastor. Me parece que a gente tinha pego o folheto da missa do domingo anterior. E ali eu falando dessa mesma realidade, do bom pastor que tem a voz que nos chama para nos salvar, para nos proteger, para nos libertar. Mas ao mesmo tempo encontramos por outro lado as vozes de sereias. Outras vozes que tentam nos levar para o fundo do poço, para o fundo do mar, para nos matar. E falando e rezando ali com aqueles internos, então percebi que um deles começou a escorrer lágrimas nos olhos. Eu não sei qual crime ele tinha cometido, eu não sei, e não me interessa também saber. Mas o fato é, ele tomou a palavra, ele levantou a mão e disse: Padre, deixa eu falar um pouquinho? Sim. Ele dizia: se eu tivesse, Padre, ouvido a voz do bom pastor antes, eu não estaria preso aqui neste lugar. Gente, aquilo me chamou a atenção. Isso nos motiva também a dizer: eu e você precisamos nos deixar ser envolvidos por esta voz do bom pastor, para levar esta mesma voz a tantos que necessitam, para evitar que também estes possam chegar no estágio que chegou aquele outro. Eu não sei se ele já saiu da prisão, eu não tive mais contato com ele, mas o fato é, aquela palavra naquele dia me chamou a atenção. A palavra hoje para mim e para você então é esta: quais vozes temos ouvido? Ouvir a voz do bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas, conheço-as pelo nome, as minhas ovelhas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Então hoje eu e você somos chamados a ouvir a voz desse bom pastor. Tem muitas vozes por aí, tem, mas há uma voz que nos chama, há uma voz que nos fala algo diferente, há uma voz que nos encanta, há uma voz que nos protege, há uma voz que nos leva no caminho seguro, na direção onde nós precisamos chegar. Existem falsos pastores, como diz aqui o livro do profeta Ezequiel, mas existe também bons pastores. Existem aqueles que olham por aquela ovelha que se encontra ferida. Versículo 16 do capítulo 34 diz assim: a ovelha perdida eu a procurarei, a desgarrada eu a reconduzirei, a ferida eu a curarei, a doente eu a restabelecerei, e velarei sobre a que estiver gorda e vigorosa. Eu não sei o que você tem vivido nesta última semana, nos últimos dias, nos últimos meses. Talvez não tenha tido a oportunidade de sentar na sua frente e dizer para você: me conta a sua história, ela me interessa. Talvez eu não tive a oportunidade de fazer isso, mas Deus sabe aquilo que você tem vivido ultimamente. E esta palavra é real. Se você se perdeu em algum momento, eu te procurarei e vou te procurar sempre. Se você se desgarrou, a desgarrada, eu a reconduzirei. A ferida, talvez são feridas de alma, feridas de coração, feridas de palavras venenosas que chegaram aí, mas esta ferida eu a curarei, a doente eu a restabelecerei. Eu não sei em qual ponto desta palavra você se encontra, mas o fato é, esse bom pastor, ele vem hoje com esta palavra, uma palavra cirúrgica, para que eu e você possamos entender. Ele está conosco, ele vem para nos curar,
vem para nos libertar, vem para nos conduzir e reconduzir de novo no bom caminho. Vamos ficar de pé um instante antes de entrarmos aqui no rito do propósito do nosso irmão Lucas. Fecha seus olhos um instante e pensa aí hoje como você se encontra diante desta voz do bom pastor. Ele vem para cuidar das suas ovelhas. Até mesmo você pode dizer comigo, diz assim: Senhor Jesus, pode ser com voz mais forte, Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Tantas outras vozes, Senhor, se levantam para abafar a tua voz em mim. Eu quero, Senhor, ouvindo a tua voz, caminhar na tua presença. Me permita, Jesus, ser reconduzido no bom caminho. Se eu me perdi, se eu me desgarrei, se em algum momento eu estive ferido, eu te peço hoje, vem me reconduzir, vem me curar, vem me trazer de novo a vida verdadeira que vem de ti. Conversa com Deus aí um instante. Eu não sei o que você tem vivido nos últimos tempos, quais as dificuldades que você tem vivido, do medo que tem te paralisado, talvez a insegurança, parece que Deus não está perto de você, parece que esse bom pastor me abandonou, mas não, Ele está aí. Ou até mesmo se você ouviu outras vozes, diz: Senhor, me perdoa, me permita voltar de novo a ouvir a tua voz, e assim, Senhor, na tua presença caminhar. Me ajuda, Senhor, me ajuda a caminhar na tua presença. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Deixe-se ser cuidado nessa noite por Deus. E cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale, que eu atravesse a sombra da morte, cuida de mim, cuida de mim. Mesmo que eu não queira a tua presença, Mesmo que eu me afaste de ti, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim. cuida de mim, cuida de mim. Teu amor é como a rocha Que não se quebra jamais. que não se quebra jamais. Teu amor é como o sol a nascer toda manhã. É o amor que me envolve. É o amor que me constrange, que me envolve, me aquece. Esse amor és tu, Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados Ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas repousantes, restaura as forças da minha alma. Pelos caminhos retos Ele me leva por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro da sombra da morte, nenhum mal temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derrama o perfume sobre a minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia
hão de seguir-me por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Obrigado, Senhor, bom pastor, que me conduz, que me traz uma palavra nova. Aplauda o bom pastor que te conduz, que te sustenta. Obrigado, Senhor.